Hello guys, what's up? E aí gente, tudo bem? Meu nome é Cislen e eu sou professora de inglês. E na aula de hoje nós vamos falar sobre the verb to be in the past. Vamos falar sobre o verbo to be no passado, tá bom? Aqui no canal já tem um vídeo sobre o verbo to be no presente. Se você tiver alguma dúvida sobre o verbo to be no presente, depois você passa aqui e dá uma olhadinha, tire as suas dúvidas, tá bom? Então, let's get started. Vamos começar? O verbo to be no presente quer dizer ser ou estar. Então, ele no passado, vamos traduzir como era ou estava. E aí você vai conjugar de acordo com a situação que tiver, com o contexto que tiver inserido na história, tá bom? Vamos conjugar agora ele no passado e vai ficar dessa forma aqui. Eu, was. I was. Eu era ou eu estava. You were. Você era ou você estava. He was. She was. It was. We were. You were. They were. O cuidado que eu digo aqui pra você é na pronúncia. Quando você falar o verbo to be no passado, ele tem um som fechado, were. Se você falar uma palavra com um som aberto, where, você vai falar isso aqui, ó. Onde? Where. Where. Where are you from? De onde você é? Where are you from? O som aberto é esse aqui. E o verbo to be no passado vai ser were, ok? Então, já conjugamos o verbo. Agora eu vou escrever aqui, eu vou dar alguns exemplos de frases para a gente entender como ele funciona. Eu vou dar uma dica. O verbo to be no passado funciona da mesma forma que o presente, a mesma estrutura de frase, a mesma ordem das palavras. O que vai mudar aqui é porque ele vai estar no passado, tá bom? Ele vai estar escrito no passado e, obviamente, vai ser traduzido no passado. Então, na forma afirmativa, veja uma frase aqui. I was at the mall. I was at the mall. Eu estava no shopping. I was at the mall. I was at the mall. Ok? Essa frase está na forma afirmativa. A ordem vai ser sujeito, o verbo e o complemento da frase. Agora a frase na forma negativa, eu preciso colocar o not e ele vai vir sempre depois do verbo to be. Grava isso. O not vem depois do verbo to be. Então a minha frase na forma negativa vai ficar I was not at the mall. I was not at the mall. Eu posso também juntar o verbo was com a partícula not e vai ficar wasn't. Wasn't. Let's repeat, please. Vamos repetir. Wasn't. I wasn't. Eu não estava ou eu não era, tá bom? E essa frase ficou I wasn't at the mall. I wasn't at the mall. Me? I wasn't at the mall. Eu não estava no shopping, tá bom? A forma interrogativa, quem vai começar a frase é o verbo to be. Nesse caso vai ser was e o sujeito vai vir depois. Na interrogativa, primeiro vem o verbo, depois vem o sujeito da frase, ok? Então ficou was I. Vou juntar a pronúncia was I. Was I at the mall? Was I at the mall? Não me lembro. Eu tava no shopping. Was I at the mall? Ok? Agora, outro exemplo aqui. You were friends. Vocês eram amigos. Observa que a palavra you, o pronome you, ele serve tanto para singular como para plural. Nessa frase aqui eu vou traduzir como no plural, tá bom? You were friends. Vocês eram amigos. Na forma negativa, lembra? O not vem depois do verbo, vai ficar you were not friends. You were not friends. Vocês não eram amigos. Eu também posso juntar o verbo were com a partícula not e vai ficar weren't. Weren't. Então a frase, se eu quiser falar na forma contracta, vai ficar you weren't friends. You weren't friends. You weren't friends. Vocês não eram amigos. You weren't friends, ok? Próximo exemplo aqui. You were my neighbor. You were my neighbor. Você era meu vizinho. Olha, você era meu vizinho. You were my neighbor. Na forma negativa, you were not my neighbor. You were not my neighbor. Você não era meu vizinho, não. You were not my neighbor. E eu posso juntar também you weren't my neighbor. You weren't my neighbor. E na interrogativa vai ficar were you my neighbor? Você era? Were you my neighbor? Were you my neighbor? Tá bom?
O último exemplo aqui, she was sick. She was sick. She was sick. Ela estava doente. Na negativa, she was not sick. She was not sick. No, she was not sick. Não estava doente, não. She was not sick. Ou então a forma juntinha, she wasn't sick. She wasn't sick. No, she wasn't sick. Tá bom? E a interrogativa, was she sick? Menina, was she sick? Ela estava doente. Was she sick? Tá bom? Gente, assim funciona o verbo to be no passado. A mesma estrutura frasal serve para presente e também para o passado, tá bom? E na forma de responder, a forma curta, se você quiser responder, vai ficar assim, ó. Was she sick? Ela estava doente? Você vai repetir o sujeito da pergunta, ou na forma positiva ou na interrogativa. Se for positivo, você vai falar yes, repete o sujeito she, e o verbo que combina com she aqui vai ser was. Yes, she was. Se for na negativa, no, she wasn't. Na forma negativa, sempre responde na forma contracta, tá? O verbo com o sujeito. Sempre vai ser juntinho. No, she wasn't. No, she wasn't. Se alguém perguntasse assim, were you at the mall? Were you at the mall? Você estava no shopping? Neste caso aqui, eu não vou repetir o sujeito you da pergunta. Eu vou ter que falar o sujeito I, porque eu vou estar respondendo referente à minha pessoa. Eu vou dizer no, I wasn't. No, I wasn't. Você estava no shopping? Were you at the mall? No, I wasn't. Não, eu não estava. E se eu estivesse, eu diria yes, I was. Yes, I was. Tá bom? Então, outro exemplo para terminar vai ficar assim. Were they friends? Eles eram amigos. Were they friends? Se for positivo, a resposta fica yes, they were. Yes, they were. Se for na negativa, no, they weren't. No, they weren't, ok? Então, o segredo aqui para você não errar é você repetir o sujeito da frase e aí você responde de forma positiva ou negativa. Sempre vai usar a combinação do verbo com o sujeito, não esqueça disso. E aí, quando a pergunta for para você, você vai responder com o sujeito I, que é eu, tudo bem? Gostou desse vídeo? Deixa o seu like e compartilha com os teus amigos que estudam inglês também. Os teus amigos da escola, gente. Compartilha com eles e não esquece de se inscrever se por acaso você não é inscrito. Te vejo na próxima aula. See you later!